Salve nação, chegando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pedro falou sobre as vaias que ele levou no final da partida quando foi substituído. O atacante rubro-negro ajudou na vitória por 4-0, todavia perdeu um pênalti. Vamos acompanhar o que ele falou no final do jogo. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Em todas as entrevistas, né? Mas hoje, claro que individualmente falando, eu sei que não foi a minha melhor noite, né? Se eu tivesse na melhor noite, eu faria 3, 4 gols ali, mas não vai ser sempre que a gente vai estar no melhor dia, né? Hoje eu reconheço isso, não só eu, mas ali todos, né, no ataque poderíamos ter feito mais gols ali, né? Criamos muitas oportunidades de gols, mas fico feliz pelo desempenho que a gente teve, né, num conjunto, num coletivo. A gente sabe que a gente teve um bom jogo, tanto defensivamente na pressão, tanto ofensivamente, criando muitas oportunidades de gols, mas como eu sempre falo, é crescer, evoluir para no próximo jogo, nos próximos jogos, né, ser mais eficientes ali no ataque. Mas é um movimento curioso, não sei se essa é a melhor palavra. Não aconteceu só hoje, aconteceu também no clássico contra o Botafogo, e tem muito uma relação com a entrada do Gabriel e a sua saída, essa coisa do torcedor um pouco dividido. É um excelente momento seu sob o comando do Tite e já vem assim desde o ano passado com os seus números. Como é que é para você administrar um pouco isso e lidar com essa coisa passional da torcida? Porque não é uma vaia por um pênalti perdido ou um gol perdido, como você disse, talvez não tenha sido sua melhor atuação, mas você está num momento sólido no Flamengo. Como é que você lida com isso? Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu, né? Não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né? Desde quando eu tentei ser jogador, mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, um lado um do outro. Acho que sempre criaram nessa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então eu acho que é o Flamengo que ganha com isso. A gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. Pedro, foi uma partida muito boa do Flamengo, você mesmo destacou, mas você também fez a ressalva de que como o time perdeu bastantes oportunidades. É algo que vem de bastante tempo no Flamengo, e nesse trabalho do Tite de hoje é uma grande ressalva ainda nesse início de temporada. Vocês têm conversado sobre isso, porque apesar da grande atuação, da grande fluidez ali no meio de campo, também tem 2 meias agora, De La Cruz, Arrascaeta. É o que tem que corrigir bastante nesse setor ali da frente do Flamengo, especialmente? Então, gente, como eu falei no outro jogo, a gente vem conversando isso para no setor ofensivo ali a gente criar mais oportunidades de gols, né? No último jogo a gente criamos muitas oportunidades nesse também, então espero que a gente possa continuar nessa pegada, né? Não só ofensivamente, mas defensivamente a gente não vem tomando gols também. Isso é bom, né, para a consistência do time. Então é o que o professor trabalha, o professor Tite, ele trabalha muito bem durante a semana, né, tanto setor ofensivo e defensivo, mas claro que a gente sabe que está no início do trabalho, né, então a gente possa continuar crescendo e evoluindo com o professor Tite. Pedro, só para aproveitar você aqui rapidinho, porque o Dorival vai convocar semana que vem, não sei se a gente vai ter outra chance de falar com você. O Dorival foi o técnico que fez com que você chegasse à Copa do Mundo, ou te ajudou nesse processo. E agora ele está do outro lado, e o Tite, que foi o técnico que te chamou, está com você. O Dorival falou que ele olharia muito para o futebol brasileiro, que ele acha que o nível aqui é muito alto. O que você espera dessa convocação? Você está criando uma expectativa com isso? Com certeza, com o professor Dorival eu fui muito feliz, né, aqui no Flamengo, não só eu, mas todo o time, né, com conquistas muito importantes, né, a Copa do Brasil, a Libertadores, né, e fico feliz por ele ter chegado à seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma, eu trabalho, né, no Flamengo, um clube grande, né, onde é uma vitrine também para mim, né, ele me fez chegar na seleção brasileira, na Copa do Mundo, e é claro que eu, como jogador do Flamengo, tenho que pensar grande, e sem dúvida nenhuma a seleção brasileira continua sendo, né, um objetivo para mim, né, individualmente falando, e espero que sim, eu possa entrar nesse ciclo e conquistar grandes coisas, não só aqui no Flamengo, mas também pela seleção brasileira. Pedro, rapidinho, Pedro.
Então, o Pedro falando aí com serenidade, né? E com um sorriso no rosto, apesar de falar que perdeu gols, que não estava na melhor noite. Então, olha só, neste ano de 2024 foram 6 jogos e 6 gols. Este é o panorama do Pedro neste ano. Contra o Bangu foram 3, Audax, Volta Redonda e Boa Vista 1. E esse é o problema. Quer dizer, a gente vem dos melhores momentos, e quem acompanhou o jogo viu isso, o Pedro perde alguns gols e um pênalti. E o próprio Pedro fala, repito, com serenidade, com um sorriso, com naturalidade, fala também sobre a substituição em que ouviu-se vaia, né, no Maracanã. E tá essa coisa do Gabigol, tem o pessoal que gosta mais do Gabigol, tem o pessoal que gosta mais do Pedro. Também acontece ao contrário, mas a gente ouviu vaia no Maracanã nesta noite de terça-feira. E você começou o programa exatamente falando disso, né? Que o Flamengo goleou, mas que tinha apresentado algumas fragilidades em campo, Elton. Na verdade, Edu, eu acho, e é claro que o Tite pode desmentir, os próprios jogadores, mas fica essa impressão, não só o Flamengo, tá? Várias equipes que vão disputar Libertadores, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. No estadual, freio de mão puxado. Achando que vai resolver a qualquer momento. Muitas vezes resolve. O Flamengo resolveu cedo o jogo. Mas depois do segundo gol que a gente viu, foi um time com uma rotação mais baixa, muitas vezes na cara do gol, tentando dar um toque a mais, aquele drible desnecessário quando a finalização resolveria. Faltou um pouco mais de fome para fazer mais. Que no segundo tempo aconteceu quando a Arrascaeta teve seus lampejos, né, de excelente jogador, um jogador extraordinário com os 2 gols que fez, mas foi um Flamengo que poderia ter dado 5, 6, 7 no Boa Vista com muita tranquilidade. A gente vê fragilidade nessas equipes, né? No jogo contra o Vasco, a gente lembra, né, Edu, um jogador saiu com uma fratura na tíbia, né, por conta ali de um choque. Hoje o jogador se eu não me engano foi o Christopher, né, se eu não estou enganado, que acabou saindo lesionado por conta de... na queda numa dividida, ele acabou torcendo o joelho. São equipes frágeis nesse sentido também, fisicamente, né? As grandes equipes atropelam na questão física, principalmente no início de temporada, né? Que estão mais frescos, estão sem ritmo, mas estão voltando de férias, estão adquirindo ritmo, mas estão descansados. Então, a gente percebe que a superioridade é muito grande. E isso acabou não se refletindo durante boa parte do jogo. Eu acho que é lógico que o Flamengo, quando subir o patamar técnico dos adversários, vai jogar numa intensidade maior. Não sei se está dosando energia, esperando os grandes jogos, mas é um time que talvez esteja tão acostumado aos grandes jogos, né, os grandes enfrentamentos, que jogos como esses acabam tirando um pouco até o foco dos jogadores. Acaba até tirando um pouco o ímpeto dos atletas. Mas foi um jogo protocolar de um time que era muito superior, que ganhou com muita tranquilidade. E vai aí se garantindo cada vez mais nessa luta pelo título estadual. Foi realmente uma contusão muito feia, muito séria do Matheus Alessandro, né? Aos 16 do primeiro tempo, Matheus o Eric Flores entra no lugar dele. É uma cena bem forte no Maracanã. E a primeira informação é que ele rompeu o ligamento cruzado, que se recupere o mais rapidamente possível. A gente tem também uma linha do tempo que a gente pode conversar aqui, Elton e fã de esporte, sobre essa história Pedro e Gabigol. É o lance do Flamengo atacando, o VAR chama e a bola realmente bateu ali na mão do zagueiro. O Gabigol estava entrando em campo, estava se preparando para entrar. Aí o juiz ouve o VAR e o Gabigol fica pedindo, quero bater. Ele pede para entrar em campo e bater. Chega a falar isso para os companheiros em campo. E o árbitro vai ao VAR e consegue confirmar ali que realmente houve o pênalti, que a bola bate na mão do zagueiro do Boa Vista. Então o juiz vai lá e marca a penalidade. O Gabigol ainda conversa com o Tite ali. Ele e o Bruno Henrique se preparando para entrar e a substituição não ocorre. Aí o árbitro vai a campo, vai conferir e a gente
já sabe o que vai dar. O Pedro vai bater e vai errar. Fica chata essa situação. O Gabigol pedir, tá certo ele pedir para entrar. O Gabigol também perdeu o pênalti essa temporada, né, Elton? E a substituição não foi autorizada pelo árbitro, por isso o Pedro acabou batendo e perdendo. Eu acho que o peso fica muito maior porque o Pedro perdeu o pênalti. Porque ele estava em campo e em campo ele seria o batedor aos 2 minutos do primeiro tempo, aos 49 do segundo tempo, sem o Gabriel em campo. Essa conversa com o Tite, né, que a gente não sabe de longe o que aconteceu, mas há um sinal de positivo do Tite ali. Provavelmente para o Gabriel entrar e ele entrando seria o batedor. Se está frio, se não está, o jogador está preparado para isso, né, para essas situações. Acabou não entrando em campo e o Pedro que bateu. A vaia do torcedor, que não é a primeira vez, né, que isso acontece nos jogos do Flamengo, é justamente e a gente já discutiu isso aqui, né, Edu? Justamente pela idolatria que o torcedor tem pelo Gabigol. Então é isso aí, nação. Vamos comentar a partida, né, que o Flamengo venceu contra o Boa Vista. O Flamengo venceu por 4-0, gols de Luiz Araújo, Pedro e 2 gols de Arrascaeta, né? O que chamou a atenção foi as vaias que o atacante Pedro sofreu no final da partida, né? Não se sabe se foi pela partida ruim que o atacante fez ou pelo pênalti perdido, né? Mas pênalti só erra quem bate, né? Inclusive Gabigol, que é um dos melhores batedores de pênaltis do futebol brasileiro, já tem perdido vários aí. Então, o jogador falou no final da partida que está muito tranquilo com relação a isso e que, por mais que não tenha feito uma excelente partida, ele comemorou o gol que ajudou o Flamengo a conquistar os 3 pontos, né? De fato, não foi uma partida boa de Pedro. Ele fez um gol, deveria ter feito no mínimo 3, perdeu 2 gols sozinho. Então, pela qualidade, pela categoria que o jogador tem, não se pode perder gols dessa forma. Hoje foi contra o Boa Vista, não fez falta, mas imagine só contra uma equipe grande, em que numa partida de futebol difícil tem poucas oportunidades. Então Pedro tem que melhorar mais a pontaria, tem que focar mais na partida e finalizar com mais qualidade para fazer os gols que o atacante sempre fez com a camisa do Flamengo, né? Então o Flamengo, com essa vitória, assumiu a liderança do Campeonato Carioca, né? Com certeza o nosso Mengão, se conseguir executar todos os jogos como jogou hoje, com certeza o Flamengo vai terminar em primeiro do Campeonato Carioca, né? Terminando em primeiro, o Flamengo tem a vantagem de jogar a semifinal pelo empate, né? Então, vitória importantíssima em busca aí desse título da Taça Guanabara, né? Se o Flamengo for terminar em primeiro, é campeão da Taça Guanabara. Então, vamos agora focar na próxima partida do Campeonato Carioca. Com certeza, Tite deve fazer algumas mudanças. Hoje o Flamengo foi com algumas mudanças. Gerson não jogou, Pulgar não jogou. Então, alguns garotos têm entrado e têm dado conta do recado. Isso é muito importante para dar rodagem ao elenco, para dar minutagem àqueles jogadores que não têm muitas oportunidades. Igor Jesus, por exemplo, tem jogado bem, tem substituído Pulgar à altura e com certeza tem ganhado moral aí com a camisa do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, participa aí do nosso vídeo e deixa sua opinião acerca dessa partida que o Flamengo fez. Foi boa ou ruim? Deixa sua opinião aí nos comentários.